tudo bem? Bom dia. Vamos continuar na leitura do livro O Campo de Batalha da Mente. Nós vimos até agora que o nosso pensamento, a nossa mente é muito atacada e isso tem desconstruído a nossa identidade. E dando continuidade, agora ela vai contar uma parábola. Aí ela vai falar primeiro o lado sobre um casamento, o lado de Maria e o lado do marido. Mas hoje a gente vai falar só sobre o lado de Maria, ok? Vamos orar. Senhor Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por seu Espírito Santo. Obrigado pelo seu cuidado com a nossa vida, Pai. E nos libertar nossa mente de todos os cativeiros, de todas as prisões, Pai. Nós oramos e te agradecemos. E pedimos, Espírito Santo, ser conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Tem um barulho lá fora que é o vento, mas se eu fechar a persiana para inibir o barulho, vai ficar muito escuro. Tá? Vamos lá. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Quem será Maria? Parece que está escrito aqui Fábia. Mas Deus vai libertar todas nós em nome de Jesus. A esta altura você deve estar pensando, eu tenho a resposta para ela, ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos. 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela conheceu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era ela infeliz e desesperançada. Agora ela só é infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 2. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona e etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Eu só quero fazer 2 anotações aqui, e depois eu vou voltar nisso. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Mais um aqui. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear em seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, esses problemas começaram há muito tempo, lá na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele a descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino.
Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada, e ninguém, especialmente esposas e filhos, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará outras ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa, adorável. Mesmo que o queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer a essa situação? As armas da palavra. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Continuo aqui, mas eu quero parar aqui e a gente falar sobre esses pontos. Senão, eu vou falar um texto muito grande e não vou conseguir falar sobre os pontos que a gente já leu aqui. Ok? Vocês se viram nesse texto? Eu me vi. Eu me vi como uma pessoa resmungona, reclamona, insatisfeita, infeliz, que ama Jesus, que conhece Jesus, que está na presença de Jesus, que está aqui dividindo com você o que eu estou aprendendo. Então não é questão de conhecer Jesus, não é questão de estar na presença de Jesus, é questão de verdadeiramente ser transformado, enxertado pela palavra. E aqui o último texto que ela menciona: se conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós vamos estar livres dessas prisões que foram construídas na nossa mente desde que a gente é criança? Conhecendo Jesus, permanecendo na presença dele, deixando ele transformar a nossa mente. Ela mencionou aqui Romanos 12:2. Que quando tivermos a nossa mente transformada, nossos comportamentos vão ser transformados. Então, todo o sofisma construído na nossa mente, toda a desconstrução da nossa personalidade, todas as mentiras que foram faladas, aquelas que tiveram pais abusivos, os homens são abusivos, você não pode se submeter a eles, porque senão eles montam em você, desconstruindo aquela palavra, que Deus criou a mulher para ser submissa, está sobre a verdade. Jesus é o cabeça, o homem dentro de casa é o cabeça, o sacerdote. Aí o diabo vem com aquelas acusações: mas o meu marido não é convertido, mas o meu marido não é conhecedor da palavra. Aí ele vai e coloca, né, motivos para você se rebelar. Mas os homens me magoaram, meu pai me bateu, meu pai abusou da minha mãe, meu pai batia na minha mãe. E vai desconstruindo a imagem do homem. E desconstruindo, e por trás disso ainda tem uma coisa que nem foi mencionada aqui: desconstruindo a imagem de pai. Porque aí você acha que Deus não pode ser um pai cuidadoso. Então toda essa disfuncionalidade da nossa família colocou na nossa mente que um pai não é cuidadoso. Aí eu não consigo ter um relacionamento bom com meu Pai Celeste, que é bom, perfeito, agradável, perfeito, que me amou, que deu Jesus por mim. Eu comparo ele ao pai terreno, falho, porque ele também não conhecia Jesus, porque ele não foi ensinado, porque ele não estava na presença do Espírito Santo. Isso aqui não é para trazer condenação aos pais, porque senão eu trago condenação a mim mesma, como mãe para minha filha, não é? Bom, perfeito, só Deus. Um pai perfeito, só Deus. Não há comparação de um pai terreno para o nosso Pai Celestial. Nunca um pai vai ser como Deus é para nós. Nunca. O melhor pai do mundo terreno não se compara ao Pai Celestial. Então, o diabo, com essa disfuncionalidade da nossa família, desconstruiu o nosso relacionamento com o nosso pai, desconstruiu o relacionamento futuro que teríamos no nosso relacionamento, não nos deixa aceitar que o nosso marido governe a casa, nos faz pensar que ele não sabe fazer. Tudo que o meu marido faz
está errado. E os filhos estão vendo essa confusão. E os filhos estão lá. Eu não quero casar. Fica nervoso, ansioso, prejudica na escola. A criança aqui dessa parábola tinha problemas. A minha filha já teve gastrite. Nervosa. Criança que não podia nem fazer endoscopia em clínica comum, porque ela era menor de idade. E a clínica que eu já fiz endoscopia era para maiores de idade. Aí tivemos que procurar uma clínica específica para adolescentes. Então, vai encadeando muitas coisas. Toda a desconstrução que nós sofremos vem no nosso relacionamento, vem na criação dos nossos filhos. Recai sobre os filhos aquela desconstrução de família. Muitos filhos hoje evitam, adiam o casamento. Se relacionam, mas não querem o casamento. Não querem a família, porque acham que a família é desconstruída. Então isso vai passando de geração em geração. Então são essas cadeias que a gente precisa quebrar na nossa vez, na nossa geração e para a nossa descendência, em nome de Jesus. Então quando a gente está aqui cuidando da gente, cuidando da nossa mente, buscando aprender, a gente não está fazendo só por nós, a gente ainda vai plantar para nossa descendência. Já existem traumas, problemas que nós trouxemos da nossa criação, já passamos para os nossos filhos, mas em nome de Jesus, nós confessamos e deixamos, nós nos arrependemos. No tempo da nossa ignorância, quando nós estávamos longe do Senhor, afastada do Senhor, e a gente ia passando por cima das coisas, mas agora o Senhor está aqui, abrindo a nossa mente. Então sobre isso nós já vamos orar, sobre aquilo que já recaiu sobre nós, que nós trouxemos da nossa família, perdoando os nossos pais, porque não é para trazer condenação para eles, é para nos sarar, e ainda naquilo que nós pudermos abençoar a nossa família, nós ainda faremos, porque na Bíblia fala que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos. Então não se trata só de nós com os nossos filhos, de nós também com os nossos pais. Naquilo que nós pudermos abençoar, cobrir os nossos pais em oração. Senhor, meus pais foram assim comigo, porque meus avós foram assim com eles, porque os bisavós foram assim com eles. E ninguém trouxe esse entendimento para a família de que precisávamos de libertação. Mas agora, na sua vez, na sua geração, acabou aqui em nome de Jesus. Essas prisões emocionais vão acabar aqui em nome de Jesus. Nós vamos ser livres e perceber, sermos humildes o suficiente para perceber que não sabemos nada, que precisamos do Espírito Santo para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para criar o nosso filho, para termos um relacionamento. Porque eu não tenho mais um casamento, mas você que ainda tem o seu casamento, ainda há libertação para o seu casamento, ainda há salvação para o seu casamento. Aqui a gente vai ver o lado de Maria e o lado de João. Mas aí hoje eu vou parar nesses assuntos, daquilo que trouxe condenação para a gente até aqui, que trouxe cegueira espiritual até aqui, porque a partir daqui o Senhor está liberando a nossa mente, para nós sabermos que nós temos que voltar para a palavra, temos a nossa mente renovada, livre, conhecer. E aí em João 8:31, 32 fala: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não há outra maneira de ser livre. Não vamos ser livres por nós mesmos, não vamos ser livres por estudar, não vamos ser livres só por decisão. Temos que conhecer a palavra de Deus, obedecer. E conhecer a palavra de Deus não é ouvir aqui nesse vídeo, não é ouvir lá no culto e sair, trabalhar, estudar e esquecer a palavra. É aplicar a palavra, liberar o perdão, porque senão nós não poderemos nem orar o Pai Nosso. Um dos motivos por que precisamos liberar o perdão. Uma, porque o Senhor nos mandou perdoar 70 vezes 7. Outra, porque a gente fala lá na oração de Pai Nosso: perdoa os nossos pecados como perdoamos os nossos inimigos. Como que eu vou orar que eu perdoo os inimigos se eu não tenho perdão sobre os meus pais, sobre a igreja que já me feriu, sobre os pastores que já me feriram, sobre os irmãos que já me feriram? Então não quer dizer que eles me feriram, eles que são culpados. A sua reação fala muito de quanto você conhece Jesus. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para a vossa alma. Toda essa tribulação, essa confusão de mente tem raiz também na falta de perdão.
Tem raiz porque não aprendemos de Jesus, que é manso e humilde. Aí no nosso sangue não corre óleo ungido. Eu sou crente, mas não sou boba. Eu já ouvi muitas coisas. Não tenho sangue de barato, então você não é nova criatura. Eu falo mesmo, eu faço e aconteço. Cadê a nova criatura? Isso é velha criatura. Quem não tem sangue de barata, quem não tem óleo ungido no sangue, quem reage, quem não dá outra face, não caminha a segunda milha, é a velha criatura ainda. Então, quem briga no trânsito, ontem lá no ensino, eu falei, Jesus, alguma palavra que o pastor trouxe. Eu falei, Senhor, no trânsito, eu posso ser crente 24 horas, vou pro trânsito, perco a benção. E eu gosto tanto de dirigir. Não é possível que uma coisa que me dá tanto prazer pode me fazer pecar tanto. Então, é a gente ter essa consciência. E já sobre atravessar sinal vermelho, porque é à noite, porque é de madrugada. Em tantas coisas o Senhor vai ministrando com a gente. Por quê? Porque o caráter de Cristo está sendo enxertado em nós. A palavra está sendo enxertada em nós. Nós estamos longe de ser quem o Senhor nos chamou para ser, longe da nossa identidade. Mas estou muito longe daquela pessoa que eu era. E você também está muito longe daquela pessoa que você é. Em nome de Jesus. Está tendo a sua mente renovada a cada vez que você vai para a palavra. Você não pode depender desse vídeo. Você não pode depender das ministrações do YouTube, dos cultos no domingo. Você não pode depender só disso. São 7 dias na semana, 24 horas por dia. Você precisa ser o pequeno Cristo na Terra 24 horas por dia. Eu preciso ser o pequeno. Eu tô aqui, tô me vendo no vídeo. A câmera está virada para mim. Então eu não estou falando para você, estou falando primeiro para mim. Eu não estou vendo você. Eu estou vendo a mim. A imagem que está ali é minha. Eu estou na frente de um espelho. Então, Fábia, você precisa ser a pequena Cristo. Tem pessoas que não leem a Bíblia. Sabe o que elas leem? A minha vida. Elas não leem. Nossa, muito forte isso. Tem pessoas que não leem a Bíblia, o que elas estão lendo é a minha vida. Sabe o que eu falo que eu sou? Que eu sou cristã. Sabe que o nome que eu prego? O nome de Jesus. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Tentando convencer você de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí você convive comigo, lá no meu trabalho, você fala assim, hipócrita, fariseu. Então a gente tem que ser transformado pela nossa mente. Aquilo que a gente aprende na palavra, quando a gente lê a palavra. Por isso que a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo, para ele convencer a gente do juízo, do pecado e da justiça. Porque senão vai virar uma palestra, vai virar um curso. Isso aqui está longe de ser uma palestra e um curso, porque não tem estética, não tem boa oratória, não tem um cenário atrativo, não tem distração. Não é para ser um evento, não é para ser, é para ser um despertamento para nós irmos para a Bíblia, porque não vai haver avivamento se não estivermos firmados na Bíblia. Então, o primeiro passo é conhecer Jesus, se entregar para Ele, se humilhar e dizer, Senhor, eu sou pobre, pecador, sujo, não tem nada em mim de bom, Pai. A única coisa de bom que tem em mim, que está atraindo essas pessoas para pararem 5 minutos e ouvirem essa palavra é o Senhor, Pai. Então eu quero ser totalmente cheio do Senhor, 100% cheio do Senhor, Pai. O jejum. O que é o jejum? Em Isaías 58 fala do jejum agradável a Deus. O jejum é para nós matarmos essa carne e sermos o Jesus na terra. Então ele fala que nós não temos que fazer jejum para nossos deleites, que nós não temos que fazer jejum para aparecer para as pessoas, para confrontar Deus, para colocar Deus na parede. O jejum é para me matar, para matar essa mulher que reage no trânsito, para matar essa mulher que, como eu comecei a ler aqui as primeiras linhas aqui, eu vi aqui Fábia, rabugenta, enjoada, reclamando, para matar essa reclamona, essa Fábia. Porque eu já falei para o Senhor, eu nem estou pronta para outro casamento, porque eu sou a mesma mulher, vou estragar tudo de novo. Então, enquanto eu não for mulher virtuosa, conhece o texto? Mulher virtuosa, de Provérbios 10, 31, a partir do 31. Já estava até esquecendo o texto que tem, mulher virtuosa, que é o texto master para como a mulher deve ser. Então, eu não estou pronta, vou estragar você essa aqui, no outro casamento, só vai trocar de problema. Então, que hoje, em nome de Jesus, a sua mente seja renovada,
entendendo, sabendo que o que você precisa é conhecer Jesus. Para aquelas que ainda não conhecem. Para aquelas que conhecem, como essa mulher aqui, como eu que conheço Jesus, que amo Jesus, que prego Jesus, que falo de Jesus. Ter a mente transformada, as minhas reações transformadas. Agir como Jesus é, reagir também como Jesus. Você acha que Jesus vai xingar no trânsito? Você acha que Jesus vai falar, eu não tenho sangue de barata? Não, ele vai te confrontar na verdade. Ele falava para o diabo, está escrito. O diabo veio para ele com 3 provocações, porque é isso que a gente recebe, provocação. Diferentes daquelas 3 lá que o diabo sofreu, que Deus sofreu no deserto, mas são provocações. E você sabe combater o diabo? Não é gritando, xingando, rodando a baiana, não é assim, é a palavra. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não adorareis a outra no seu Deus. E a gente só precisa disso para combater o diabo. Só precisa conhecer a palavra, abrir a palavra, ter prazer na palavra. E a gente vai orar sobre isso. Orar pedindo perdão a Deus por quanto nós causamos traumas nos nossos filhos, pelos traumas que sofremos. Orar perdoando os nossos pais, porque o que eles fizeram não foram eles, foi involuntário, foi o que eles passaram. O que o meu pai passou para mim, porque ele não conheceu o pai dele. Como que ele poderia ser o pai para mim? Como que eu posso comparar o meu pai se ele não teve quem pudesse ser isso na vida dele? Se alguém não apresentou o Pai Celestial para ele, como ele me apresentaria? Mas eu conheço Jesus. O que eu tenho que fazer hoje? Ir lá e apresentar Jesus para o meu pai. Como eu apresento Jesus para o meu pai? Sendo uma filha omissa? Sendo uma filha que abandona ele? Uma filha que não ama ele? Uma filha que não cuida dele? Esse Jesus que eu vou apresentar para o meu pai? Meu pai não lê a Bíblia. Ele está lendo a minha vida. Como eu estou apresentando Jesus para o meu pai? Como eu estou apresentando Jesus para os meus filhos? Não dá para eu fazer o que eu não sei fazer. Então eu tenho que aprender para eu ensinar. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Nós lançamos perdão sobre os nossos pais, sobre os nossos avós. E colocamos as nossas necessidades no Senhor. O Senhor está aqui para nos ensinar a ser pais e a ser filhos. E nós queremos ter um coração ensinável. Ninguém vai ser bom filho se não for bom discípulo. Eu quero ser sua filha, eu quero ser sua discípula, aprender do Senhor Jesus. E eu não posso ficar preocupada em fazer discípulo se eu não sou meu discípulo. Eu não tenho que ensinar se eu não sei aprender. Me perdoa, Jesus, pela mulher rixosa. Eu não estou pronto para outro casamento. E as minhas irmãs, Pai, que estão no casamento, que estão como mães, mas elas não vão conseguir ser esposa, não vão conseguir ser mães enquanto elas não forem filhas. Porque tudo vem do Senhor, Pai. Então que elas voltem para o Senhor, voltem para a Tua presença. Que elas voltem para o Seu colo, Pai, para o Seu abraço, para o Seu amor. Que elas aprendam do Senhor, Pai, que nós todas aprendamos do Senhor. Ser mansa ser humilde. Eu quero pedir perdão a todos a quem eu ofendi, Pai, com a minha rebeldia. Eu quero ser transformada, ter a mente transformada, ter o coração transformado e ser uma nova criatura, verdadeiramente ser nova criatura, nascer de novo. E declarar, Pai, que o que eu pequei contra o Senhor, eu quero deixar aqui hoje. Eu quero deixar no pé da cruz. E nunca mais, em nome de Jesus, ser a mesma mulher, Pai. Eu quero ser renovada, ter a mente renovada, Pai. Cobrir as minhas irmãs, Jesus, em oração. A oração que eu faço sobre mim, eu faço sobre elas. A oração que eu faço sobre a minha filha, eu faço sobre os filhos dela. Oh, meu Deus. Que os nossos filhos nos perdoem. Coloque nossos filhos, Pai, um coração que nos perdoe daquilo que pecamos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que você seja alcançada, que a sua casa seja alcançada, seus filhos sejam alcançados e os seus pais sejam alcançados. Que o Senhor prepare o coração dos nossos pais para nós irmos lá e ser Jesus